Olha, galera, bora reagir agora aqui, ó, a ascensão e queda da Astralis. Bora ver aqui como é que a Astralis subiu e como é que desceu. Se eu te perguntar qual foi o melhor time da história do Counter-Strike, a resposta É simples, é a SK e a Fúria agora. simples, a Astralis. E mesmo que você não acompanhe muito CS, eu vou te explicar o porquê desse time ter sido o mais dominante de todos os tempos. O patamar que eles alcançaram é praticamente impossível de ser repetido. Muitos times marcaram a era no Counter-Strike. Tivemos a era Fnatic, a era SK, E a já era. Não, brincadeira. A Fúria agora, porra. É nessa porra. comparam a Astralis. E olha que SK e Fnatic ganharam 2 Majors seguidos. Mesmo assim, nenhum deles chega perto do nível de Device, Glaive, Dupree, Zipex e Magisk no seu auge. Então seja muito bem-vindo, porque hoje eu quero te contar a ascensão e queda da Astralis. Muitas pessoas conhecem a Astralis e sua era dominante no CS, mas poucos conhecem a história da organização. E sendo bem honesto com vocês, é uma das histórias mais incríveis de uma org de CS. Tudo isso por um único motivo que você provavelmente não sabe: a Astralis foi fundada pelos próprios jogadores. Tudo começou em 3 de dezembro de 2015. Os jogadores Device, K-Jumbi, Zipex, Kerrigan e Dupree anunciaram que não jogariam mais pela organização TSM. Talvez você não saiba, mas antes da Astralis, os 3 jogadores principais já fizeram parte de uma equipe top 1 do mundo. Só que no final de 2015 foi anunciado que a equipe não jogaria mais pela TSM. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa. Afinal, qual o sentido de uma org não querer mais o time que foi top 1 do mundo e sempre estava pelo menos entre as 4 melhores equipes de CS? O motivo da separação nunca foi muito esclarecido, mas segundo o manager da época, as visões a longo prazo dos jogadores e organização acabaram não batendo. Por isso eles decidiram seguir caminhos diferentes. Imagina a TSM hoje sabendo que poderia ter o melhor time da história jogando pela sua organização. E simplesmente deixaram essa oportunidade passar por visões diferentes. Então, depois de ficar sem org, a equipe jogou de forma independente enquanto negociava e recebia oferta de outras organizações. Porém, no começo de 2016 que eles tomaram a decisão inédita que mudaria para sempre a vida deles. Porque em 2016 eles decidiram criar a sua própria organização, e o nome dela seria Astralis. No primeiro ano de vida, a Astralis conseguiu se manter entre as 10 melhores equipes do mundo, mas eles sempre tinham o mesmo problema. Quando chegava nos playoffs, a Astralis sempre chocava. Eles não conseguiam repetir o mesmo desempenho da fase de grupos quando a pressão de jogar no estádio batia. E isso se repetiu várias e várias vezes. Até que chegamos na ESL One Cologne de 2016, o último Major do ano, que por um acaso, tudo nessa época se aliou de uma forma bizarra para a Astralis encontrar o jogador que mudaria para sempre a história daquele time. Quando algo é para acontecer, de fato, vai acontecer. Pouco tempo antes de começar o torneio, a Astralis decidiu retirar o K-Jumbi da equipe, porque estava claro que alguma mudança tinha que ser feita para poder resolver o problema de sempre chocar na pior hora possível. Com isso, nesse Major eles teriam que jogar com o coach Zonic, porém de última hora, o Dupree anunciou que não poderia jogar a ESL Cologne por problemas de saúde. Então, além do Zonic, a Astralis teria que preencher outro buraco na equipe, e para isso Device decidiu chamar o seu amigo de infância para completar, e esse jogador era o Glaive. Mesmo jogando com 2 completes, a Astralis fez o que ninguém esperava. Eles passaram para os playoffs e conseguiram o status Legends no Major. Então, mesmo caindo para VP nas quartas, a gente conseguia perceber que aquela equipe tinha algo de especial. O resultado foi tão surpreendente que pouco tempo depois eles mudaram mais uma vez e decidiram chamar em definitivo o jogador que fez a diferença na ESL One Cologne. Com isso, o Glaive começava a fazer parte da Astralis. Além dele, a Mira Jovem também foi chamada para integrar o time. Parece o Paulinho Louco, né, viado? O Cajerbai, ó. Aí, não parece não, Paulinho Chamada Louco, para ó. integrar o time. Aí, ó. É o pá. Um jogador que, na minha opinião, tomou a maior sequência de decisão errada na carreira, o Kiarbi. Com isso, a line era Device, Dupree, Zipex, Glaive e Kiarbi. A Astralis revolucionou o CS de diversas formas, seja os próprios jogadores criando a sua organização ou mudando totalmente a forma como o CS era jogado no seu auge. Porém, no final de 2016 eles decidiram revolucionar mais uma vez, porque foi a primeira equipe da história a contratar uma psicóloga focada totalmente em esportes. Eles perceberam que talvez o problema de chocar sempre no momento de maior pressão não estivesse somente no servidor, mas também na mentalidade do time. Por isso, enquanto outras equipes trocariam várias e várias vezes o que o player se enfrentasse o mesmo problema, a Astralis resolveu contratar um profissional para cuidar do psicológico da equipe. Vários times no futuro adotaram essa mudança, mas quem tornou isso uma tendência foi a Astralis.
E curiosamente após isso, o primeiro título da organização chegou. No final de 2016, o time do Glaive venceu a SES Season 2, batendo a SK Game nos playoffs, que até então era a melhor equipe do mundo. Então, para um time que sempre chocava com a torcida, com a pressão de jogar no estádio, ganhar do campeão do Major no semi era sinal que as coisas estavam indo no caminho certo. Com isso, as Ei, viado, o vídeo é tão bom, mas é tão bem feito assim, tu fica tão entretido que eu não tenho o que falar, viado, é muito massa. Terminava o ano com o top 1 da HLTV, coisa que até metade do ano parecia impossível, mas com a sequência de decisão certa, eles conseguiram. O segundo ano da Astralis começa e chegamos no E-League Major de 2017, o primeiro Major da nova lineup. Na fase de grupos, eles quase foram eliminados, mas conseguiram passar com 3 vitórias e 2 derrotas. Depois de bater Na'Vi Fnatic, o time do Glaive chegava na sua primeira final de Major. A final contra a VP talvez tenha sido uma das melhores finais da história, de virada com direito a 2 vitórias por 16-14 seguidas. Com isso, a Astralis, em seu segundo ano de existência, se tornava campeão do maior campeonato de Counter-Strike. Apesar de vencer mais um campeonato em 2017, a Astralis não conseguiu de fato decolar nesse ano. Em pouco tempo, o Device foi diagnosticado com hérnia de hiato, uma doença que ia afetar em muito sua carreira. Com isso, o ano de 2017 da Astralis foi praticamente mais do mesmo. Uma equipe que sempre chegava nos playoffs, mas não conseguia passar disso. Até que no começo de 2018, o Kiarbi, MVP do primeiro Major, tomou uma decisão que pegou todo mundo de surpresa. Ele decidiu deixar a organização e no anúncio que parecia uma estrela de futebol, o Kiarbi agora fazia parte da North. Essa foi uma decisão exclusiva dele, tanto que os próprios jogadores... Viado, essa aqui é o maior efeito borboleta da história. Porque pra Astralis ter trocado o player, ter tirado o Kajerbai, pra poder colocar o Zipex, né? Zipex, sei lá. Foi por causa não, né? Mas a galera tem a teoria que foi por causa do irmão do Fer, né? Que o Fer conta que eles foram pra uma festa, aí o Kajerbai foi querer arranjar a briga lá com o Lucas, ficou falando go home, não sei o que, ficou brigando com ele. Aí o irmão do Fê foi, deu um murro na cara do Kajerbai. Ele voltou pro hotel de manhã tal, que tava em festa e tudo. Aí o Zonic viu, e depois disso, viado, no mesmo dia, foi no dia seguinte, aí o Kajerbai já foi desligado já e já foi anunciado na North. Tem essa teoria, né, só que, não sei, mas é mais legal você acreditar na teoria do que acreditar que ele só saiu porque ele quis mesmo. É mais legal acreditar que foi por causa do irmão do Fê, que deu um murro nele. Eu acredito nisso, né, velho? Os jogadores da Astralis se sentiram meio traídos com a escolha. Só que eles não sabiam que graças a essa escolha, a Astralis ia se tornar o melhor time de Counter-Strike de todos os tempos. No dia 7 de fevereiro foi anunciado que o Magisk seria o quinto player da organização. E agora eles tinham a melhor lineup da história. Demorou só 2 meses para eles ganharem o primeiro campeonato de forma dominante. Magisk era bem magrinho, né, mano? Na'Vi nos playoffs sem perder absolutamente nenhum mapa. Pareceu Device, comigo, Glaive, Zipex, Dupree e Magisk ganhavam o primeiro título da nova Astralis. E uma campanha dessa em só 2 meses mostrava que essa equipe tinha alguma coisa diferente. Um estilo de jogo único e revolucionário fez esse time alcançar um patamar jamais visto no CS. Fizeram eles serem campeões. E de novo e mais uma vez. A gente nunca tinha visto uma equipe ter uma única mudança e ser tão dominante em menos de um mês. Normalmente quando o time muda, leva um tempo até adaptar a equipe, mas a Astralis fez o caminho totalmente oposto. Em 30 dias não restava dúvidas, aquele era o melhor time do mundo. Para vocês terem uma noção, a Astralis ganhou 4 campeonatos do mais alto nível em 4 meses de equipe. Eles jogaram 35 mapas ao decorrer de 4 campeonatos, e de 35 jogos, eles tiveram 33 vitórias e só 2 derrotas. Vocês têm ideia do que é isso? Eu te garanto que você nunca viu e é provável que não veja um time tão dominante quanto esse. Viado, o pessoal fala disso que foi um time que se adaptou muito rápido e já foi campeão. Só que a Vitality também foi assim, viado. Eu acho que deu um mês só e eles ganharam. A Blast, né? Acho que foi a Blast, não lembro. Com isso chegamos no Faceit Major de 2018. Esse campeonato poderia ser uma das poucas chances que a gente teria de não ver a Astralis campeã. Já tivemos histórico de times que foram dominantes o ano...
foi esse Major aí que a MBR entregou, né? Aquele round de CZ, foi esse Major mesmo aí, eu acho. E ainda assim, não ganharam o Major Perdeu naquele o Echo. ano. Um exemplo disso é a SK de 2017, que eram os melhores do planeta, ganharam 8 campeonatos no ano, mas nenhum deles foi um Major. Então essa história poderia se repetir com a Astralis, mas tem uma diferença. A gente estava presenciando o melhor time da história. Vencendo 3 jogos, eles passavam da fase de grupo sem muita preocupação. E curiosamente, 2018 era jogando no palco que essa equipe virava um monstro. O que era o grande problema do time há um tempo atrás, agora era sua maior vantagem. Atropelando FaZe, Liquid e Navi sem perder um mapa, eles se tornavam campeões do FaZe City Major de 2018. Aí depois não tinha como alguém ter né? dúvida, aquela era a melhor equipe do mundo, e estávamos de fato na era Astralis. Os 5 revolucionaram por completo a forma como o CS era jogado, e isso não refletiu somente no cenário competitivo, a influência deles mudou o meta do jogo para literalmente todo mundo. Estratégias como essa de ficar os 5 na B da Inferno durante o Echo. A Astralis realmente, eles não foram o maior time só por ter ganhado muito título, mas eles revolucionaram o jogo, viado. Esse negócio aqui de fazer esse totem no Echo, e até mesmo a questão das granadas, viado. Esse negócio de tacar 2 HE seguidas, mano, não existia. Isso aí foi a Astralis que começou a fazer isso, de combar HE. Antes não tinha isso no jogo, viado. Fora outras coisas, né? Astralis que criou. Aí, a tática de jogar 2 HE junto pra pegar uma kill foi a própria Astralis que popularizou. Você que joga CS deve ter feito alguma delas. A forma desse time jogar era diferente de tudo que vimos em 18 anos de Counter-Strike. Eles reinventaram por completo a forma de usar utilitário no jogo e usavam tudo que tinha disponível para ganhar qualquer round. Foi graças a eles que estratégias que hoje é comum foram vistas pela primeira vez. It's going to be a lot of Molotovs over the wall. Actually, one of them might land dead on Crims. This could be the ticket for Astralis. These grenades could do all of the work for them. 3 of them going over the wall. 1 on Exist, 1 on Crims. Everybody's catching fire. Twist goes down and there it is. They close it right out. Como uma forma de provar que aquele time estava no mínimo 5 passos à frente de qualquer um, eles não paravam de colecionar troféu nesse ano. Se eu fosse falar de cada campeonato que eles venceram, só depois do Major esse conteúdo teria 2 horas. Mas tudo que você precisa é saber que de 9 campeonatos, eles ganharam 8. Nesse ano, a Astralis ganhou tudo que o time de CS poderia ganhar. Foi a campanha mais dominante da história, mas para eles não era o suficiente. 2019 começou e tivemos o primeiro Major do ano, aí em Katowice. 12 meses se passaram e os outros times não conseguiam achar uma forma de parar a Astralis. Com isso a história se repetiu, vencendo absolutamente todos os mapas que jogaram, eles conseguiram o 2º Major consecutivo. O sticker desse Major era muito massa, viado. O sticker era top, redondinho. É um dos stickers mais bonitos. Eu acredito que esse Major foi muito especial para Astralis como um todo, porque dias antes do campeonato começar, o pai do Dupree acabou falecendo. Então, conseguir se manter estável para jogar um Major sabendo que dias atrás seu pai faleceu é surreal. It's very unreal. I came into this tournament with my father. Yeah, he passed away just before I got here, and his last wish was that I went here. And so I really want to dedicate this win to my father. Vai doido. FF. Depois daí em Katowice, finalmente tínhamos alguns sinais que outras equipes estavam começando a chegar no nível da Astralis. Depois de um ano inteiro de total dominância, alguns times conseguiram achar um jeito de vencer os dinamarqueses. Mas estava tudo certo, afinal, tudo que um time de CS poderia ganhar, eles já tinham. Porém, se você acha que eles não iam mais fazer história, você tem que lembrar que essa era a Astralis. Em setembro de 2019 começava o Star Leather Berlin Major, e esse tinha tudo para ser o Major mais competitivo de todos. Afinal, a Astralis não estava mais tão dominante. Esse Major já tinha o Zayu, ó. Tinha o Zayu já, né? Tinha, ó. Ó, o Zayu, ó. O Zayu tinha... Era o primeiro Major do Zayu, esse aí, pô. Ei, ó, que time de bosta, viado. RPK, Nivera. Tínhamos outras equipes brigando pelo top 1, como Liquid, Ence e Vitality. Então não era possível que a Astralis ia manter a mesma campanha dominante dos últimos 2 Majors, porque dessa vez o cenário era bem diferente. Mas eles chocaram o mundo mais uma vez. Perdendo apenas um mapa no campeonato inteiro, eles colocavam a Dinamarca num patamar praticamente inalcançável no Counter-Strike. O primeiro time da história a ter 4 Majors.
Tu é doido. Eu lembro que a Fúria, em 2019, com a primeira line com o Able J lá, ela ganhou dessa Astralis. E era essa line aqui, viu? Não era Astralis ruim, não. Era Astralis boa ainda. Apesar de ser um pouco mais complicado que 2018, a Astralis ainda terminou o ano como o melhor time do mundo. Foram 2 anos consecutivos de conquistas e mais conquistas. A glória máxima que qualquer time poderia ter. Porém, só tinha uma coisa que a Astralis não podia vencer. E isso era o tempo. Nenhum time consegue se manter no topo pra sempre. O CS está em evolução o tempo inteiro, e a Astralis sempre esteve a 5 passos à frente de todo mundo, mas com o tempo os times iam conseguir evoluir e chegar no mesmo nível. Isso é completamente inevitável. O que fez essa equipe ser tão dominante e tão revolucionária foi conseguir extrair o máximo do time. Um exemplo disso é que nos 2 anos que a Astralis esteve no seu auge, o eleito melhor jogador do ano não fazia parte do seu time. Na era Fnatic, o Lopmaster foi o melhor do mundo, na era SK, o Coldzera foi o melhor do mundo, mas na era Astralis isso não aconteceu. Mancho, o pobre rei do Device ficou... Eu acho que ele foi 3 vezes segundo lugar, mano. Ficava puto. Olha eu, mano. Eu ia denunciar a HLTV. Se eu ficasse 3 vezes em segundo, isso é covardia, baitola. Tu é doido? Porque 2017 quem ganhou foi o Coldzera. 2018 quem ganhou foi o Simple. E 2019 quem ganhou foi o Zayu. Então, viado, os caras ganharam 4 Major e o Device ter ficado em segundo esses 3 anos é putaria, mano. Coletivo era o que fazia esse time ser tão superior. Isso nunca tinha sido visto antes. O que causou a queda da Astralis não foi nenhuma polêmica ou briga interna, foi simplesmente o tempo. O tempo deles havia passado e o CS evoluiu. Se manter no topo do jeito que eles fizeram é extremamente desgastante, por isso em 2020 a Astralis passou por alguns problemas de burnout nos jogadores. O Glaive e os Ipex ficaram afastados por um tempo para cuidar da saúde. E dessa forma 2020 foi um ano muito atípico para a Astralis, porém o começo do ano seguinte foi o que de fato marcou o fim da melhor lineup da Astralis. No começo de 2021, a notícia pegou todo mundo de surpresa. O Device deixava a Astralis depois de 6 anos pra jogar pela NiP. Daquela namorada ele já dele, tinha né? ganho tudo que era possível pela Astralis, e de vez em quando você precisa de um desafio novo. Talvez esse tenha sido o caso do Device. Mas esse marcava o fim da Astralis de Glaive, Zipex, Dupree, Magisk e Device. A lineup que revolucionou o CS pra sempre. O tempo pode tirar você do topo, pode trazer novos desafios ou até mesmo te levar ao fundo do poço, mas tem uma coisa que o tempo não consegue vencer. Uma coisa que deixa o seu nome marcado na história para sempre, e isso é o legado. Anos podem passar, eles podem até mesmo parar de jogar, mas aquele ainda vai ser o melhor time da história do Counter-Strike, e esse é o legado da Astralis. Caralho, ei, que vídeo top. Ei, negada, mas vamos falar aqui, ó. Essa questão de melhor time da história, esse tópico só tá voltando à tona agora por causa dessa Vitality, né? Porque essa Vitality, de fato, é o único time que ameaçou essa soberania da Astralis, desse título de melhor time da história. E agora, sincero aqui, na minha opinião, se essa Vitality já passou ou vai passar essa Astralis, eu acho que não passou ainda. Pode ser que passe, porque eles têm um fator GOAT, que é o Zayu, que é o melhor jogador da história. Então pode ser que isso seja um critério para desempatar deles dois. Agora, negado, eu tenho uma questão que é a seguinte, que é uma coisa que a Astralis tinha, que a Vitality não tem. O medo. Antigamente, o time tinha medo de jogar contra a Astralis. Não é igual hoje, que você cai contra a Astralis, contra a Vitality, e a torcida pensa, não, dá pra ganhar. Hoje, não é loucura. Quando algum time, assim, que não é Tier S, cai contra a Vitality, não é loucura pensar que o time pode ganhar, entendeu? Tem um mundo que você ganha da Vitality. Agora, não tinha o mundo em que você tinha a chance de ganhar da Astralis. O apelido dos caras era os robôs dinamarquês. Quando caía contra a Astralis, meu amiguinho, fudeu, não tem o que fazer. Então, pai, eu acho que o fator medo é o que faz com que a Astralis esteja num pico tão grande assim, longe da Vitality, entendeu? Mas pode ser que com o fator título, né, possa ultrapassar, porque o que diferencia aqui é esse fator mais os títulos, né, negado? Se essa Vitality já tem um Major, ganhar mais 4 Major, fica com 5, aí vai ser maior line, não tem pra onde correr, entendeu? Porque tem o Zayu. Se não tivesse o Zayu, meu amiguinho, aqui ó,